enquanto a Carla está entrando, gente, nós sempre nas nossas lives, seja na segunda ou na quarta-feira, nós estamos atualizando os dados sobre a Covid na cidade de Araras. Infelizmente, são números que só têm aumentado. Nós estamos agora com 936 casos confirmados na cidade, 27 mortes. Na segunda-feira eram 25, 19 pessoas internadas, 295 pessoas se recuperando em casa e 595 pessoas recuperadas. Além disso, tem mais outros 16 internados, 56 em casa, que ainda não está com o diagnóstico confirmado, e mais outras 2 mortes em investigação. Por todos esses números, fique em casa. Tem que se cuidar e, se for para a rua, com máscara, utilizando a máxima proteção possível. Concorda comigo, Carla? Totalmente, Rafael. Boa noite para você, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Você também. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, obrigada, Márcio. Obrigada às pessoas que estão participando aqui com a gente. Estou feliz, a Daia, a Cíntia, a Adriana, enfim. Eu vi, não, você já estava conversando com uma galera aí, enquanto eu conversava com a Jéssica, né? Eu vi você trocando mensagenzinhas aí. Eu não aguentei, eu já entrei antes, já comecei a conversar com o pessoal. Pode. Essa interação que é legal, né? Rafael, é assim, ó, a gente é psicólogo e olha, Tati, assim, a gente fica numa situação meio isolado, meio sozinho. Então, essa abertura que vocês deram pra gente, eu acho fantástico. Porque a gente começa a ter um feedback que sozinho, no consultório, como psicólogo ou como outro profissional, a gente não tem. Então, aqui, isso de conversar com você, isso é muito rico, isso é muito válido. Eu estou muito feliz por isso. Eu fico feliz, Carla, que você está dando... É bom isso? Porque, eu fico feliz que, para a gente, essa possibilidade que a Revista Expressão me chamou para comandar, inclusive, eu vejo como uma grande janela. Né? Não só para nós que estamos aqui como personagens hoje, mas principalmente para as pessoas que estão do outro lado acompanhando esse bate-papo. Eu já conversei com inúmeras pessoas das mais variadas áreas. Hoje você é a primeira psicóloga, tá? Durante toda essa nossa live aqui, primeira psicóloga. Aliás, eu te vejo como um personagem fundamental para nos ajudar também a entender um pouco esse momento. O que a gente faz agora, né? Porque parece até, Carla, que a gente não vê uma luz tão logo ali. Essa luz parece estar virando algumas esquinas ainda, que vai demorar para a gente achar, né? E a gente vai ficando com medo, com receio. E aí? O que é que você me diz, menina? Ô, Rafael, mas assim, porque pensa, essa é uma situação assim, ó, que eu poderia estar falando para você de outras coisas, mas hoje em dia, eu vejo que hoje nós vamos ter uma avalanche de doenças psiquiátricas. Nós vamos ter uma avalanche de pessoas com depressão, com síndrome de ansiedade, né? Transtorno né? de estresse pós-traumático, que hoje é o que está acontecendo. Então, se você me falasse comigo, né, no começo do ano, talvez a nossa conversa seria outra. Eu tenho contato com algumas psicólogas que a gente trabalha junto, mas hoje em dia, Rafael, é muito, a gente não pode deixar de ignorar o que está acontecendo, né? Então, com certeza, e o meu público tá vindo cada vez mais online, porque a gente não pode trabalhar mais presencial, tá sendo só online, que é isso, que é um transtorno de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático. Falando sobre você agora, sobre esse seu trabalho nesse momento, você teve que se adaptar a essa nova realidade? Foi difícil também para você? Né? Porque eu também estou falando com um humano, com uma pessoa que tem sentimentos, que tem também as suas vivências, os seus problemas, né? E que certamente enfrenta os desafios diários também, não é? E eu falo que assim, ó, o ser humano, o ser humano, eu não consigo seguir só uma linha, porque a humanidade
ela é única, né? Você sente uma coisa, o outro sente outra. Nós temos que Sim. trabalhar sobre isso. Então, com certeza, tive que me adaptar. Hoje eu trabalho online, mas eu tenho meu consultório, mas eu trabalho online. Há 17 anos eu tenho um consultório, né? Clínica, né? Eu trabalho com clínica há 17 anos, nunca parei de trabalhar com isso. Mas hoje em dia, essa demanda é completamente diferente de antes, né? Se É algo você não tem inimaginável, né, até um tempo atrás. muito, Rafael, muito, o que você trabalhava no dia a dia, assim, né, o que está acontecendo ali, de repente mudou de uma maneira que você também tem que se adaptar, né? Você como profissional, você também tem que estudar sobre isso, você também tem que ir além do que a pessoa está Uhum. te trazendo. Porque aquele repertório que você tem, que você estudou, que você busca, que eu sempre falo assim, eu também atendo pessoas que estão estudando psicologia, né? Então, eu nunca escondo ouro. Eu acho que comportamento, a gente tem que explicar, tem que falar tudo que você sente e tem que buscar melhor, né? Mas hoje em dia você fala, gente, isso aí não era uma coisa que eu estava esperando, não era uma coisa que estava, né? Ah, vamos, né? Ver o que nós vamos fazer. Não é isso. E Uhum. aí, mais ainda que você sente a necessidade de trabalhar com pessoas, é, com outras especialidades, né? Uma fisioterapeuta, uma fono, né? Uma outra psicóloga. Então, como profissional, você tem que estar antenada a tudo isso, porque a gente não esperava isso tudo que está acontecendo, né? Compreendi. Você é psicóloga de formação, é isso então, né? Isso, há 17 anos, 17 anos. 17 anos já com consultório. E você também tem um trabalho na Unimed, não tem, Carla? Olha, Rafael, eu tenho 17 anos no consultório. Foi assim, eu nunca parei de trabalhar no consultório. Eu sempre tive outros trabalhos, porque eu sempre fui muito da época de faculdade, inquieta, eu sempre quis buscar outras coisas. Então, no consultório há 17 anos. E fazendo cursos, e fazendo cursos, fazendo Uhum. cursos. E aí eu consegui uma outra frente de trabalho que é na saúde ocupacional da Unimed, que o psicólogo pode entrar, mas é uma área nova, uma Uhum. área nova, mas que o psicólogo está estudando ainda, a gente tem que buscar sempre. Eu falo que sempre é difícil, né? Para qualquer área é difícil. Mas se você não buscar o seu caminho, é, você não vai conseguir nada. Então, assim, por mais que eu tenha algumas possibilidades, Carmen, tá, ok, eu fui privilegiada porque eu tenho uma base familiar muito boa, mas os altos e baixos, Rafael, a gente sempre tem a vida inteira. Então, ou você se deixa cair, ou você fala, eu tenho paciência, para fazer, mas é difícil, mas ok, mas O não a gente tem para qualquer coisa na vida, né, Carla? Mas tá, ok. Mas o que você vai buscar? Rafael, quando eu comecei numa sala da minha casa, que eu pintei a sala, eu pintei a minha bancada, o meu sofá, Uhum. eu fiz com a minha mão. Então eu não tinha. Mas Carla, você tem que ter uma secretária, você tem que ter. Assim, eu vou fazer o que eu tenho agora. São as ferramentas que você tinha naquele momento. O que eu tenho agora? Eu vou fazer isso. Então, é, porque eu busquei, além, Rafael, do que a gente escuta de negativo, o que é que eu posso fazer por mim? Uhum. Então, eu sei que é difícil, eu sei como todo mundo como todo trabalho. Não, eu imagino, Mas cara, assim, que se lá atrás você tivesse parado naqueles nãos, naquelas barreiras que você tinha, eu não tenho secretária, eu não tenho a melhor sala do mundo, eu não tenho uma linha telefônica, sei lá, um computador de acordo, então não posso fazer. Se você é, tivesse esperando as coisas acontecer, talvez você não teria trilhado esse caminho ao longo desses 17 anos. Com certeza não teria. nada, Rafael, porque assim, ó, muitas pessoas que se formaram comigo, elas não conseguiram seguir.
Mas porque é exatamente isso. Ah, mas é difícil. Eu entendo que é difícil, mas vamos buscar dentro daquilo que você tem, que você pode fazer, né? Então, eu não posso negar que eu fui privilegiada por ter uma base familiar excelente. Ok, foram pessoas que foram, assim, excelentes na minha vida. Mas a minha faculdade, tipo assim, ó, o último ano foi muito difícil. Eu tive que passar por. Eu tinha filho pequeno, eu não trabalhava. Então, quando eu me formei, eu falei, eu sempre quero fazer e quero ter uma clínica. Então, como eu vou fazer? O que que é que eu tenho? Eu tenho isso, então fui lá, pintei a minha parede, Legal. pintei a minha bancada, pintei onde eu ia fazer. Eu falei assim, é isso que eu quero Você fazer. sempre quis ser Você. psicóloga, Carla? E eu sempre eu me formei como psicóloga, né? Eu tive outras Aham. formações. Ah, teve outras E também. O tive, que que você tive, fez? tive. Ah, eu sou ecoterapeuta, né? Eu trabalhei com 6 anos como ecoterapeuta. Uhum. Trabalhei muito com grupos, mas aí tem a ver com a psicologia, né? Trabalhei com psicologia, mas isso assim, depois que eu fiz e busquei o meu caminho. Porque as pessoas acham que as coisas vão cair do céu e para você é fácil. Não é assim. Rafael, as coisas você tem que buscar, você tem que ir atrás. Eu tenho hoje pacientes, clientes, amigos que estudam psicologia e eu falo assim, gente, sempre é difícil. Mas se você não achar o seu caminho, psicologia você tem que estudar, ler o tempo inteiro. O tempo E, inteiro. e é uma evolução constante, né? Porque o ser humano é um ser em formação e em evolução. Não é isso, Carla? Não sei se eu estou errado nesse pensamento meu, mas a gente vai mudando, né? Os costumes vão mudando. A gente não esperava essa pandemia, por exemplo, né? Nós mudamos em função de tudo isso. É, eu tenho pessoas próximas que, não, essa pandemia, eu acho que assim, Rafael, é uma coisa assim, para a psicologia, eu vejo assim, que a partir de agora vai ter uma avalanche muito grande relacionada a questões emocionais, sabe? De depressão, de estresse pós-traumático, de transtorno de ansiedade, porque ela veio. E não adianta a gente romantizar e achar que é uma coisa que, mas não, tudo bem, a gente está aprendendo a cozinhar, a gente está aprendendo a fazer um monte de coisa legal. Só que chega num ponto que acabou a criatividade. Acabou a criatividade. A gente precisa fazer mais que isso. Então, eu não penso que vai ser um novo normal, que vai ser uma coisa boa. Eu Uhum. acho que vai ter muita adaptação. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito emocionalmente sobre isso, porque nós perdemos pessoas próximas, às vezes, né? Então, pessoas queridas, ou a gente soube de um caso de pessoas que está muito próximo da gente. Então, é uma outra realidade. Carla, eu Pode tive falar. Covid. Você soube disso? Sabia dessa história? Sim, eu vi um vídeo seu. Então, né? 4 dias internado, 4 dias UTI, e faz 4 meses que eu não vou para Araras, 4 meses que eu tô. Tudo bem, hoje já tenho meu trabalho aqui em São Paulo, né? Eu vou para o trabalho e volto, mas faz 4 meses que eu não dou um abraço no meu pai e na minha mãe. E aí, Olha, né? E a gente fica com o coração partido. Dia das Mães, aquele final de semana, eu chorei da sexta-feira até a segunda-feira de manhã, quando eu abro a internet, eu vejo um vídeo do Adriano Fiore, amigo aí, querido de Araras, cantando, né? E aí eu achei que já tivesse chorado tudo e chorei mais ainda. Justamente pela saudade, pela dor. nossa, Rafael. Mas não é isso? É uma questão muito mais emocional do que Uhum. física. A gente fala assim, tá, ok, tem o problema da doença, mas assim, ó, eu trabalho com pessoas lindas que trabalham na área da saúde, né? Maria Emília Fono, eu trabalho com outras pessoas que lidam com o ser humano ali o tempo inteiro. Mas lidar com isso que você está dizendo não é muito mais difícil. Se você não tiver uma O, rede de apoio, o COVID eu superei, né? Mas essa ferida que ficou, né? Que ainda está dentro de mim aqui, né? Que eu não sei agora quando que vai cicatrizar, quando que vai passar, quando que vai aliviar esse peso que eu estou sentindo. Eu estou falando o meu exemplo, né? Mas tem inúmeras, milhares de outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Distante das pessoas que amam. Rafael, eu como psicóloga, assim,
Que lição que a gente leva? Que lição que a gente leva disso? A gente teve que ressignificar muitas coisas. Por exemplo, eu atendia no consultório presencial. Hoje eu já não posso mais, é só online. Ok. Então, tenho pacientes daqui de Araras que estão comigo há um tempo. Tá bom, Carla, você pode abrir seu leque, você pode, né, atender outras pessoas de outros espaços, de outros estados. Ok, estou atendendo, mas vamos focar no que está acontecendo hoje, né? Rafael, a gente tem que ressignificar tanta coisa que a gente colocava como primeiro plano que hoje não dá mais. Essa rede de apoio a gente tem que ter. Tá. Mas a gente também tem que saber onde é que eu posso, assim, melhorar na vida particular e pessoal, porque é isso aí que vai te dar um caminho melhor, né? Você fala assim, não, Carla, eu não fazia isso, estou fazendo isso. Mas eu também não posso começar a falar assim, que bom que tudo isso aconteceu, que a gente vai ficar melhor com tudo isso. Eu não sou tão positiva assim, Rafael, porque as coisas não são assim. A gente, tá tudo bem, tudo bem. Não tá tudo bem. O ser humano é um ser social. Eu preciso do outro, entendeu? Eu preciso conversar, eu preciso de outras situações. Então, não vem me dizer que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, não é. Eu não posso romantizar, eu não posso dizer que é isso, né? Eu acho que é muito particular de cada um. Vamos buscar ajuda, vamos conversar, vamos expor isso, mas também a gente não pode dizer que tudo que a gente faz tá bonito, porque como eu conversei com outras pessoas lá, né? Tudo que a gente pode fazer de criatividade, a gente já fez. Já cozinhou o suficiente, já saiu o suficiente, já fez atividade suficiente. E é verdade, e é verdade. Mas, né? Eu já fiz tudo que tinha que fazer e agora? Né? Então a gente tem que perceber, mas isso é uma coisa bacana, mas desde que você se autoavalie, Uhum. né? Entenda qual é o seu limite. Eu adoraria ficar falando sobre esse tipo de avaliação com você, sabia? Porque quando vocês me chamaram, eu ia falar da minha trajetória, mas nessa transição de, de, de de, de pandemia, né? Como é que a gente vai deixar de falar sobre Não, acho que é isso? impossível ignorar até esse assunto. Aliás, quando a gente fala que tem uma psicóloga presente numa conversa, imediatamente, vamos sugar um pouquinho dela, né? Para saber como que eu vou fazer com o meu amanhã. É isso. E é engraçado, Rafael, porque às vezes as pessoas acham que a gente assim tem sempre uma receita pronta, Qual que é a uma fórmula do bolo? A fórmula para. Tem isso? Não tem, né? tem, Rafael, sabe por que que não tem? Hum, Vou te falar o seguinte, de repente eu falo uma coisa que é legal para você, mas para o outro não é. Daí a pessoa fala assim, ó, mas a psicóloga disse que isso é bom tudo para mim, bem. então se eu não gosto, eu vou ficar triste. Não é assim. Você é um ser humano diferente do outro, né? Então para você pode te ajudar, mas para o outro pode ser que não. É igual Então remédio, né? É igual a receita do remédio. Eu vou lá no ortopedista, no otorrino, qualquer outra especialidade, a mesma história se encaixa com vocês, né? As palavras que vocês vão me passar não é a mesma que caberia para o meu irmão, né? Que é o filho do mesmo pai, da mesma mãe. Tem o mesmo sangue, mas é completamente diferente. Somos pessoas diferentes. somos pessoas diferentes, reagimos diferente. Nós somos um ser humano, mas a gente afeta e é afetado pelo outro. Mas eu Uhum. não posso dizer aqui assim uma coisa igual para todo mundo, porque o outro pode ser que não goste e começa a Ó, falar, eu vou então, te interromper, peraí, porque tá, a Giovanna Turati, né, ela é, simplesmente escreveu isso aqui, ela resumiu. Nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Cada um é um. exatamente. Rafael, parabéns. Fantástico. Não, não é? Uhum. Todo mundo. Mas é o seguinte, você vai resolver sua vida de um jeito, eu do outro, o outro do outro. Não é porque tá todo mundo fazendo tal coisa, se eu não vou fazer, eu sou inferior, eu sou pior. Não, né? Eu vou fazer aquilo que é acordo com o que eu tô sentindo. E essa é, a gente se conhece, né, com isso é importante.
porque aí você não fica preso, porque o que acontece o que eu tô vendo aqui? Só online, só aí, então se eu não tô fazendo isso é porque eu sou inferior. Ah, se eu não tô fazendo isso é porque eu tô ruim. E isso fere muito. E antes de acontecer tudo isso já era perigoso, né? A questão social de internet já era perigoso. Agora, então, é pior ainda. Carla, deixa eu fazer uma Então, pergunta. Deixa eu pode aproveitar a falar. tua presença aqui e fazer uma pergunta que é até um tanto polêmica para muitos aí, mas que cabe nesse momento. Terapia. Todo mundo deveria fazer terapia? Ou assim, Oxi! explica para mim o que é terapia? Como que as pessoas podem entender isso? Né? Eu acho fundamental, porque você vai. O que é terapia? Você se autoconhecer. Quando você se autoconhece, você vai saber o quê? O seu limite, Uhum. o que você pode, o que você não pode e como você vai lidar o outro. Quando você se conhece, você sabe lidar do próximo, porque às vezes no trabalho eu acho que a pessoa é uma pessoa difícil, não gosto de fulano. Você tem que saber lidar, porque ele não vai mudar. Quem tem que mudar é você. É você. É a sua visão. É o seu modo de tratar essa pessoa. Seria isso? É, e aí a gente cresce com isso. Por exemplo, nessa pandemia, o que é importante para mim? O que é importante para o outro? O que eu posso fazer para me acrescentar? Não é porque o outro faz isso que eu também tenho que fazer, tem que ser feliz. Não é. Então, quando a gente conhece isso, fica mais leve, Rafael. Eu acho que a vida fica mais leve, a gente leva, porque todo ser humano é igual. Você é igual a mim. Qual Uhum. é o seu você e outras pessoas. O que é que a gente quer? A gente quer ser feliz e quer ser livre de todo sofrimento. Olha, até Não um tempo existe. atrás, Carla, a gente pouco ouvia alguém assumir que fazia terapia. Existia um certo tabu. Era mais ou menos assim, a terapia é frescura. É como depressão. Ah, depressão, isso é frescura, isso não existe, né? E hoje as pessoas aprenderam que são situações reais, que depressão existe, que terapia é necessário, que terapia não é coisa de louco. Isso é uma evolução muito grande. Porque, Rafael, é o seguinte, as emoções que a gente sente, elas têm que ser tratadas com carinho. Aquilo que você sente, a gente tem que colocar como validade. Uhum. Se você vai no consultório, se você vai falar com alguma pessoa, eu estou sentindo isso é válido. E isso, de alguma maneira, te afetou. Se te afetou, é porque trouxe alguma emoção de alguma maneira. Então tem que ser tratado. Antes não era lidado porque é uma coisa assim que não é vista, né? Tipo assim, você quebrou um braço, você vai falar assim, olha, ele tá com o braço quebrado. A emoção é dentro, né? Ninguém vê. Então por isso que fica nessa, mas não tô E sabendo que você tá muitas vezes é uma ferida, uma cicatriz, uma marca muito mais profunda que um braço quebrado, que um arranhão na pele, uma cicatriz no supercílio, que um sangramento, por exemplo, né? muito mais profundo porque ela pode incapacitar você. Ai, tá. É, faz sentido, verdade. Ela tá lá dentro, você pode incapacitar. Mas você tá tudo bem, mas eu não quero fazer. E aí você deixa de relacionar, você deixa de conversar com as pessoas, você Uhum. se isola. E essa questão social tem muito a ver com a questão emocional da gente. Então, e o Covid veio pegar bem nessa questão, né? Que a gente não pode nem se relacionar. Então, é uma questão emocional muito forte, Rafael, Carla, muito que forte. olhar que eu tenho que ter com os idosos, principalmente nesse momento até de isolamento, sabendo que eles são também parte do chamado grupo de risco. É assim, Idoso que adora bater perna, que adora ir no supermercado, que adora ir na praça, conversar com os amigos, enfim, né? É a vida do idoso. De repente, tudo isso é trancado, né? Não, vai para dentro de casa, pai, mãe, vovó, e não faz mais isso. é, muito cuidado com eles, sempre muita orientação e informação, o que puder falar com eles de longe, mas os idosos, a gente tem que tomar cuidado assim, ó, o que eu puder informar eles na informática, tipo assim, ó, vamos falar aqui, né, online, vamos ajudar, o que puder fazer nesse sentido é o melhor, porque é o seguinte, eles vão sentir essa solidão. Mas ao mesmo tempo você não pode ir lá porque você pode estar passando alguma coisa para eles. É. Eu não vou Então, para ou elas você por isso.
não é? Ou você fica distante, ou você ajuda muito eles nessa questão. Uhum. Mas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque se você abandonar, se você deixar, é muito triste para você, é muito triste para o outro. Por isso que eu disse que essa é uma doença muito cruel nessa questão social. Ó, a Irani, ela está dizendo aqui, ó, eu sou idosa e não está fácil ficar em casa sem poder abraçar. Irani, pelo menos um abraço virtual, receba agora, né? Tenho certeza que a Carla também manda esse abraço para você aí. Com certeza, com certeza. O abraço virtual, é difícil, É né? difícil, não é a mesma coisa, né? Claro que não. Mas o Não, que tem me ajudado muito é fazer ligações, né, de vídeo, de chamada de vídeo. Felizmente a gente é. tem a tecnologia, pelo menos eu consigo olhar nos olhos do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, né? É o que cabe agora. E você sabe o que acalenta nesse momento? É dizer que assim, isso não é uma situação só sua ou minha, é o todo, Sim. né? É do mundo. Então não é uma coisa assim, só comigo está acontecendo. Não, é geral. Então isso alivia. Quando eu trabalhando no meio, quando me deram umas férias, eu falei assim, gente, como assim agora? Mas não é só eu, são várias pessoas, né? É o mundo. Então a gente se sente mais acalentada nesse sentido, quando a gente começa a falar assim, ó, não é só eu, não é só comigo, é com outros. E a gente tem que dividir isso, Rafael, tem que dividir, tem que fazer isso e ajudar os outros. Isso psicologicamente, emocionalmente, ajuda muito. Coloque-se no Quando a lugar gente do outro, né? Um pouco de empatia. Acho que empatia é a é, palavra que eu mais ouvi nesses últimos tempos. empatia, compaixão a empatia e compaixão. Eu acho Uhum. que Carla, ó, isso um são minuto para a gente encerrar agora. já que Já, já. rápido. Deixa eu aproveitar É, então, Carla, agradecer você e pedir os contatos, onde as pessoas te encontram. tá. O Oh, mas é Instagram tão primeiro. lindo assim. Eu agradecer a todo mundo que entrou aqui, pessoas lindas, maravilhosas, que aquecem o coração da gente, que a gente fica com o coração quentinho. Quando elas começam a mandar essas mensagens, você fala assim que você está no caminho certo, isso é importante, porque às vezes a gente está isolado sozinho e não tem esse retorno, né? Mas podem entrar em contato comigo aqui, as pessoas que entraram aqui já me conhecem, vamos colocar no Insta, Ó, o vamos pessoal que conversar. segue a revista Expressão segue a Carla. O pessoal que segue a Carla segue a revista também, então. Perfeito? É isso aí. Tá, Tá joia. bom, um beijo. Um Beijo, beijo. obrigado. Ó, deixa eu aproveitar aqui, passar só o contato. Na segunda-feira eu conversei com a Tatiane Terciotti, né, lá do Estúdio Pilates, né? @estúdio _ Bem-Estar Pilates, é o estúdio de Pilates dela, tá joia? Gente, obrigado mais uma vez, valeu, Carla. Quero agradecer também a Jéssica, que esteve com a gente na primeira hora. Segunda-feira tem mais live de expressão. Tchau! Tá bom, um beijo.